É, o, o entre virtual, ele pode ser tanto alguém que vai lá e oferece, falando, olha, eu gostaria de falar sobre tal coisa, como alguém que venha para pedir algum tipo de experiência que sabe que a outra pessoa tem, né? E eu iniciei esse pedido para a Flávia, porque ela esteve aqui numa jornada sistêmica que a gente fez juntas, e foi a primeira vez que eu experimentei, a única, na verdade, a primeira e única que eu experimentei a constelação. E eu fiquei muito impressionada com o que acontece ali, né? Quando entra no campo, quando assiste o campo, eu não fui constelada, mas a constelação que eu participei, elas me tocaram muito, todas elas. Então, Flávia veio aqui arriscar esse encontro virtual. E aí, a semana que vem, a gente vai fazer uma noite. Então, também tem isso, a pessoa que oferece, ela pode escolher se vai fazer de manhã ou se vai fazer à noite, tá bom? Então, vai lá, Flávia, tá com você. Olá, gente, bom dia. Eu consigo ver as pessoas? Não, né? Eu vou ouvindo conforme elas forem falando, não é isso? Você consegue ver, se você for aí no cantinho e no Speaker View, você aperta nele e você vê todo mundo. Veja se consegue. Ah, perfeito. Bom dia, Joana. Olha lá que maravilha. A Joana eu não está estou lá. conseguindo fazer isso, não, mas... Não? Você viu que em cima... Ah, acho que sim. Tá. É em participantes, né? Isso. Cada um pode escolher, assim, se vê quem que vê, né? Se vê só a Flávia, se vê todo mundo. Achou aí, Flávia? Entendi. Bem, não, mas não tem problema não. A gente vai fazendo assim, ouvir, eu consigo ouvir as pessoas, né? Se alguém quiser Sim. falar, eu vou conseguir ver, certo? Então certo. Tá ótimo. Então, bem, bom dia a todos. Vou falar aqui um pouquinho de constelação familiar e aí a gente vai trocando. Vocês podem também me perguntando até no meio, né? Eu estive lá com a Ana e a gente pôde experimentar esse campo juntos, que realmente é um campo assim que eu continuo me encantando. Trabalho com a constelação há mais de 10 anos e toda a teoria, né, da constelação familiar, tudo que dá base para a gente, surgiu através desse campo, né? Todas as leis, as ordens do amor que o Bert Helling tanto falou e que hoje em dia já está cada vez mais difundido, né? Como a lei do pertencimento, que o todo tem prioridade às individualidades, a lei da ordem, né? Que diz que quem vem primeiro tem precedência, e mesmo o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Tudo aquilo que a gente recebeu, a gente deveria devolver, né? E como a gente ganhou algo muito grande que é a vida, esse devolver seria servindo a vida, né? Tudo isso, todas essas ordens do amor, todos os emaranhados sistêmicos, o Bert Helling foi percebendo através desse campo, esse campo fenomenológico, né? Nada veio dele, tudo surgiu a partir desse campo. E a constelação familiar, né? O que eu acho grande barato dela é isso, é que a gente fala aqui muito, né, nos encontros com a Ana sobre o se colocar em risco, e a constelação familiar, esse campo é exatamente isso, porque é se abrir para um campo de possibilidades aonde o que verdadeiramente surge, né? Eu não tenho nada previamente assumido como uma verdade, eu não tenho nada nesse estilo, né? Eu vou para o campo aberto e aquele campo fala para mim o que verdadeiramente é. Então, basicamente, né, a constelação é um pouco isso, é você se aventurar aí nesse campo para perceber todos os emaranhados que está acontecendo no sistema. E ela surgiu a partir desse campo também, porque tudo que o Bert Helling usou para estruturar essa técnica foi a partir de um campo fenomenológico. De uma forma assim bem básica, é um pouco isso. Queria até ouvir de vocês também um pouquinho
o que cada um, se alguém já se relacionou com a constelação familiar, se alguém tem alguma dúvida, para que a gente possa, sei lá, começar uma troca de experiências. Queria ouvir também um pouquinho vocês. Alguém aqui já teve experiência? Ah, fala, Leandra. Então, Flavinha, eu já fiz algumas constelações, eu já fiz com pessoas, eu já fiz com bonequinho, uma última que eu presenciei foi com uma tigela de água, e é sempre muito, muito forte o lugar da constelação. O que eu queria não é perguntar, mas é dividir um pouco e entender um pouco, porque a primeira constelação que eu fiz foi aqui em Brasília, eu cheguei há quase 6 anos atrás, e nesse lugar, a mulher, eu não sei o que aconteceu, mas a terapeuta pediu que eu descrevesse a minha situação de uma forma muito detalhada. E eu falava assim, mas eu preciso contar tudo? Ela precisa. E eu contei tudo, só que do meu ponto de vista, né, daquele do meu campo ali, daquilo como eu percebia pai, mãe, irmão, irmãs, enfim, toda a temática familiar. E por causa dessa, eu saí de lá, eu fiquei 2 anos sem, a mulher me procurou assim intensamente para conversar comigo e eu não consegui voltar. E a minha dúvida é assim, o que acontece quando a gente abre esse campo de tal forma que a gente coloca a nossa percepção da forma, porque para mim o que aconteceu no campo nada fez sentido, não colocava nada no lugar, nada ia para lugar nenhum. Então assim, essa dividindo isso que eu passei. E hoje entendendo que quanto menos falar, melhor. Assim, até onde eu percebo de tudo que eu participei até hoje. Isso é verdade, né? Esse campo, o que a gente percebe, quando a gente entra num campo fenomenológico, que é o campo que a constelação familiar atua, é que tudo que você quer nesse campo é tirar o racional da pessoa, justamente para você acessar em você, né, uma sabedoria, que é essa sabedoria de campo, né, que seria quase que uma intuição sutil. Então, muitas vezes o que acontece quando a gente entra em muitos detalhes da história, né, é que a gente vai ressignificando aquilo novamente a partir de uma sabedoria interna nossa, porque a gente sabe que tudo que a gente enxerga fora é porque já tem um significado interno, né? E quando a gente entra num campo de constelação familiar, né, aonde a gente vai perceber, aonde a gente trocou alguma lei, né? Porque todas essas ordens do amor, né, que são leis que governam o sistema familiar, que o Bert Helling percebeu e elaborou, e ele elaborou a partir de um campo, diante de tantas repetições, ele foi falando, nossa, isso aqui existe. Ó, quem é maior tem precedência, por exemplo. Então, quando a gente inverte alguma dessas leis, alguma dessas ordens, né, a gente vai criando adoecimentos para a nossa vida. Então, quando a gente entra num campo fenomenológico da constelação familiar, o que a gente quer? Qual está sendo o nosso objetivo? Reconciliar com esse sistema. Porque o Bert Helling percebeu, através desse campo, que todas as manifestações que a gente faz em relação ao nosso sistema familiar é por amor. Mas é um amor não como o sentimento que a gente está acostumado, né, até a falar, eu te amo. Se você fez algo que eu discordo ou que eu julgo não ser bom, agora eu não gosto mais de você. Esse amor, né, que a gente pode perceber que ele ainda tem julgamento. Esse amor que o Bert Helling está colocando, né, por isso que leva até o nome, Ordens do Amor, ele está falando de um amor maior. Porque trazer uma vida ao mundo, gerar uma vida e fazer essa vida seguir adiante, né, a essa força, né, do que é o milagre da vida,
que ele está chamando de amor. E numa constelação, se a gente quer trabalhar a reconciliação, muitas vezes, para eu atingir esse nível de amor que não está no meu sentimento, eu tenho que abrir mão das imagens mentais que eu já tenho em relação àquele amor. Por exemplo, ao amor do meu pai e da minha mãe, né? Que muitas vezes não vai poder ser romântico, porque é muito difícil incluir, por exemplo, né? E a inclusão de toda a nossa ancestralidade é uma das leis, e se a gente pensar sistemicamente, mas de uma forma mais global, né? Nossos sistemas se juntando o tempo inteiro, até, né, essa relação que a gente consegue fazer aqui, de te ouvir, de entrar no seu campo e você também aqui no meu, e a gente fazendo essa troca, até quando a gente vê um sistema mais ampliado, né, a sociedade, a forma como a gente se relaciona, a gente percebe que enquanto uma pessoa estiver excluída, enquanto algo estiver excluído da natureza, isso vai fazer um efeito. Então, quando a gente abre uma constelação para essa reconciliação de sistema, né, numa tentativa de voltar novamente a respeitar essas ordens que, por algum motivo, foram desrespeitadas, tudo que a gente quer é tirar as imagens mentais. Para a gente ter a sabedoria em constelação, sabedoria significa ver uma mesma história de diferente ângulo. Então, é a gente conseguir ver, né, aquela mesma história, aquele mesmo pai, aquela mesma mãe, ou sei lá qual ancestral que apareça, né, para a gente reconhecer ele novamente, né, para a gente dar um lugar através do amor. E para isso é preciso tirar qualquer imagem mental que já tenha sobre aquilo. Por isso que é de praxe a gente não falar muito as histórias, porque quando eu estou falando muito e entrando em detalhes, né? Se eu começar a falar aqui de uma manga docinha que eu comi, pronto, todo mundo vai pensar em manga, né? Naquela mesma manga docinha que você já tem na sua memória, se você já comeu uma manga docinha. Então, quando eu vou tirando isso, eu vou percebendo só no campo, eu fico um pouco mais livre dessa impregnação mental, né, que já é quase que um vício, né, que a gente tem. Então, por isso que normalmente a gente pede isso, né, para não falar muito. Agora, o que aconteceu exatamente ali na sua experiência, eu não sei porque eu não estava lá vivenciando aquele campo. Mas o que eu acredito, né, é que talvez por ter falado tanto, entrou nas histórias e não verdadeiramente no campo fenomenológico. E aí as coisas não fazem sentido mesmo, porque eu não consigo enxergar além daquela coisa que eu mesma coloquei, né? Aí a gente vai ficando muito contaminado. Eu não sei se foi um pouco isso o que você sentiu ali na hora. É isso mesmo, Flavinha. Senti que era só mais do mesmo, assim, do momento que eu estava vivendo. E uma dúvida que eu tenho, não, essa é uma complementação. Quando fala em campo fenomenológico e fala sobre a ancestralidade, a gente fala de capacidades de ancestralidades que esse campo pode atingir, do tipo assim, 7, 8, 9, 10, 11 campos ancestrais? Ou isso... Isso não tem exatamente uma... não tem uma regra para isso, não. Mas o que a gente percebe é que, num geral, até... Desculpa, você falou, é que eu não estou conseguindo enxergar vocês. É só ouvir. Você falou alguma coisa? Não, é que estava o microfone aberto de outra pessoa, eu já fechei. Ah, sim, tá bom. Flavinha, não Flávia, tem uma... Oi. se você pegar seu dedo e passar assim no celular, talvez você consiga enxergar 4 pessoas. Você está no celular? Estou no celular, sim. Eu só não tô... É porque eu sou meio... não sei porque eu não estou conseguindo enxergar vocês. Mas tudo bem, é a primeira vez que eu estou usando aqui. Mas a gente vai só no campo mesmo, então. E tá tudo certo.
Não tem uma regra básica, mas, num geral, né, o que a gente percebe é que a gente chega com facilidade até a 5ª geração lá para trás, né? Contando por mim, indo até lá atrás. Mas isso vai depender de cada pessoa, de cada trabalho, isso não tem uma regra. O campo realmente é um campo de possibilidades. E é algo que, às vezes, a pessoa até fala assim, quando está vendo trabalhar, né? Nossa, como você chegou a isso? Tem muita gente que brinca falando assim, mas isso não é um trabalho meio de bruxa, não? Né? E não. Na verdade, quando você acessa o campo, ele vai te falando. Então, seja lá qual ancestralidade atrás eu cheguei, é porque aquele campo me pediu. Então, é muito engraçado. Você entra... muito engraçado, assim, né? Eu acho uma aventura o campo fenomenológico. Parece que é quase uma brincadeira de detetive que chega para você. Porque quando você entra no campo, é incrível como umas perguntas surgem e aí você fala para a pessoa, tem escravos no seu sistema familiar? Ou você sabe se seu pai já perdeu algum irmão pequenininho de uma forma trágica? Parece que isso é cuspido para você. Você vai sentindo aquilo ali. E isso que eu acho que é a graça, né, da constelação familiar. Como a sabedoria nesse lugar assim mais sutil, ela é muito concreta. E quando a gente está conectado com isso, a gente vai percebendo todas as verdades que esse campo pode apresentar. Mas, realmente, se a gente está com muita imagem mental, né, já nossa, é difícil enxergar alguma outra coisa ali. Teve uma brincadeirinha que rolou na internet, eu não sei se algum de vocês chegou a ver isso, mas me mandaram, era uma foto de um tênis. E esse tênis tinha 2 colorações. Umas pessoas enxergavam verde, cinza e outras rosa e cinza. E aí, quando eu olhei o tênis, eu só enxergava verde e cinza. E eu achei até engraçado esse teste, né? Eu fiquei assim, mas mais alguém enxerga rosa? E aí outra amiga minha falou, caramba, alguém enxerga verde? E aí eu fui percebendo assim, gente, como é difícil a gente enxergar para além daquilo que a gente está vendo, né? E daquilo que a gente está racionalizando, né? Quando eu enxerguei verde, eu aprendi que aquela cor é verde e nada mais eu consigo ver a partir daquilo. Conforme ela foi falando rosa, aí eu fui me abrindo, no final já estava até vendo outras possibilidades de cores ali. Mas eu precisei abrir mão verdadeiramente daquilo que eu estava até enxergando como uma cor real, né? Aquele verde. Falei, não, aqui não tem verde. Deixa eu ver se eu percebo outra coisa. E aí eu fui começando a perceber, né, outras verdades daquele tênis. Então, eu acho que a constelação familiar é bem isso. E brincar disso, né? A constelação familiar é bem profunda e séria, mas assim, essa brincadeira de perceber o sistema a partir de um outro prisma libera muito a gente. Quanto mais a gente pode enxergar, né, maiores possibilidades de verdades da nossa mãe, do nosso pai, da nossa ancestralidade, eu vou ficando mais livre, verdadeiramente. Mais alguém tem alguma coisa? Não sei se eu cheguei a responder aí o que você estava colocando realmente. Olá, Flávia. Tô te vendo. Eu nunca fiz nenhuma constelação familiar, eu não faço, nunca fiz. Mas queria perguntar, porque eu não fiquei assim muito claro para mim, porque há essa parte do campo fenomenológico, não é? E há a parte do sistema. Então, como é que há a ligação entre o campo fenomenológico e o sistema, não é? Porque são 2 realidades distintas. Então, eu entendi que as leis é o que une o campo fenomenológico com o sistema, mas não estou a entender muito bem como é que é o processo. Então, se me dizer como é que talvez não sei como é que se faz um exercício, ou talvez é isso. A constelação familiar, a gente pode até tentar fazer um exercício juntos aqui para todo mundo experimentar um pouquinho. Vai ser um exercício guiado, e aí a gente vê o que dá, se rola.
né? Mas o campo fenomenológico, ele não é algo que pertence à constelação familiar. Ele é algo que pertence à vida, né? Tanto é que, às vezes, a gente pergunta, até aqui em Niterói mesmo já aconteceu. Eu passei por uma senhora na rua que eu nunca vi na vida e eu achei que ela estava meio estranha e fiquei até com medo dela cair ou passar mal. E aí eu perguntei, tá tudo bem com você? Ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Falei, tem certeza, minha senhora? Porque eu vi que não tava. Aí ela, não, acho que eu só tô precisando sentar aqui um pouquinho. Aí ela sentou, mesmo ela me falando que não, eu percebo que ela não tá muito bem, né? Porque esse campo, ele está em absolutamente tudo, né? Quantas vezes a gente percebe assim, nossa, eu não vou por essa rua. Mas não tem, eu sempre fui por aquela rua, foi algo ali que eu senti. E aí depois eu descobri, naquela rua ali houve um assalto, ou alguma coisa assim, né? Então esse campo, ele está. A constelação familiar, a gente usa recursos para entrar no campo fenomenológico do sistema familiar da pessoa. Como que a gente usa esse recurso? Usando ferramentas, né? A constelação familiar, ela pode ser feita basicamente em 2 formatos, ou em grupo ou no individual. Então, no grupo, a gente usa pessoas que vão representar, né? Que vão ser colocadas numa montagem e, a partir dessa colocação nessa montagem, esse campo é uma facilitação para esse campo poder emergir, né? A gente acessar a esse campo. Ou no consultório individual, a gente usa normalmente bonecos. Hoje em dia, né, uma pessoa até já falou que fez numa banheira de água. É possível muitas coisas. Eu sou bem tradicional e gosto dos bonecos porque eu acho mais prático do que encher uma piscina e botar bonequinho flow. Acho bonequinhos assim, monta aqui, sente e monta. Acho mais prático só por isso. Mas no individual, a gente tem vários recursos, né? Hoje em dia já mais ampliados, para acessar esse campo também. Então, a partir dessa montagem, eu meio que abro a possibilidade desse campo se manifestar. Então, basicamente, é isso. E a pessoa, geralmente, né, com exceção das novas constelações, mas que não é tanto uma escolha do terapeuta ou da pessoa, é um campo possível também, né? Ela vai sempre me trazer um tema. Então, a partir desse tema que a pessoa trouxer, né, que a gente já está colocando a intenção de olhar aquilo, e quando a gente faz essa montagem, aquilo que está aprisionado, né, aquilo que está emaranhado, pode emergir com essa possibilidade de reconciliação. Basicamente é isso. Se vocês quiserem, a gente pode tentar, ou agora mesmo, ou se alguma outra pessoa quiser perguntar algo, né? Aí a gente pode também responder, mas a gente pode tentar fazer uma vivência em constelação, se vocês quiserem. Não sei se é melhor deixar para o final. Qual a opinião de vocês? Sim, tá todo mundo aqui mexendo a cabeça que sim. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Em constelação familiar, né, a gente tem basicamente 3 rituais que eles ajudam a organização do sistema. Porque, então, vou dar uma explicação breve e a gente vai para a prática. Né? Essas leis que o Bert Helling percebeu, elas servem para quê? Para ordenar o sistema, porque ele percebeu que qualquer coisa que desordena esse sistema pode trazer adoecimentos muito profundos para a gente, para a nossa vida. Então, conforme ele foi percebendo isso, ele foi percebendo também alguns rituais que ajudam nessa ordenação, que ele chamou dos rituais de cura. E hoje a minha proposta é que a gente faça um desses rituais, que é um ritual que ele serve para o fortalecimento da pessoa. E aí eu acho bacana, né? Porque se fortalecer internamente eu acho bem, bem importante, ainda mais nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Então, a minha proposta é que a gente faça esse ritual para o fortalecimento nosso. Então, eu vou guiar, e aí, conforme eu for guiando, vocês podem perceber o que é melhor para vocês, ficar de olhos abertos mesmo ou ficar de olhos fechados. Eu sugiro olhos fechados, mas cada um vê como percebe a si melhor. Vou falar também para vocês se sentarem de uma forma aí
confortável na cadeira de vocês. E conforme eu for guiando, né, a gente vai fazer um ritual chamado fileira de ancestrais. E essa fileira de ancestrais, ela funciona assim: para mulheres, a nossa fileira é toda feminina. Então, eu estou falando da minha mãe, da mãe da minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, a mãe da minha avó, minha bisavó materna, e a mãe da minha bisavó, minha tataravó materna. E os homens, essa fileira é masculina. Então, é o pai desse pai, né, o avô paterno, o pai do avô, bisavô, e o pai do bisavô, tataravô paterno. É tudo uma fileira de uma linhagem só. Então, vamos começar. Sentem todos aí de uma forma confortável. Inspirem profundamente, ou levem atenção, né, para a respiração de vocês agora. Percebam um pouquinho o corpo de vocês nesse momento, como que tá. Vai entrando em contato com todos os movimentos do corpo, o ar que entra e sai, o sangue correndo. Vai percebendo seu corpo. E aí vocês vão imaginar um grande portal na frente de vocês e vocês vão atravessar esse portal. E quando vocês chegarem através desse portal, vocês vão perceber um campo com muita natureza viva. Sinta a grama no pé de vocês, perceba o ventinho da brisa, percebam muitas árvores com raízes bem fortes, bem grandes. E aí vocês vão perceber 4 ancestrais de vocês. Os homens vão perceber 4 homens. E as mulheres, 4 mulheres. Só percebam como uma criança percebe seus pais pela primeira vez, sem julgamento, como se fosse a primeira vez. As mulheres percebam que essas 4 mulheres que ela está vendo é a mãe, a avó, a bisavó e a tataravó. E os homens, o pai, o avô, o bisavô e o tataravô. Percebam a roupa, percebam o trejeito dessas pessoas. E vocês vão se aproximando bem devagarzinho, no tempo de vocês, até que quando vocês chegarem bem pertinho, essas 4 pessoas olham para você ao mesmo tempo. E elas olham com amor. E vocês também vão olhar dentro dos olhos de cada um, começando pelo primeiro. O primeiro que gerou tudo isso, a tataravó ou tataravô. Se aproximem desse ancestral até ficar bem na frente dessa pessoa. E olhe dentro dos olhos. E perceba também dentro dos seus olhos. E que ela perceba todo o custo da sua vida. E quando você se sentir vinculada com essa pessoa, faça uma profunda reverência para ela, com mãos em prece e deixando sua cabeça cair diante dessa pessoa
que com o destino que teve, com a vida que teve, levou a vida adiante. E por ela ter sido exatamente como foi, é também porque você está aqui hoje. Então faça uma profunda reverência, respeitando o destino dessa pessoa com humildade e reconhecendo. E quando você voltar dessa reverência, você vai olhar para o segundo ancestral, a bisavó ou bisavô. Também olhe como um menino, uma menina olhando pela primeira vez. Curiosa. Vai percebendo tudo dessa pessoa. Olhe dentro dos olhos. Quem olha dentro dos olhos percebe a alma da pessoa, percebe a vida dessa pessoa. Olhe para o bisavô, para a bisavó. Perceba que também por ele você está aqui hoje. Perceba que o sangue que corre nesse ancestral também corre em você. Que você chegou ao mundo também pela força de vida dessa pessoa, desse ancestral. E quando se sentir tocada por esse ancestral, também para ele uma profunda reverência. Até os pés. E quando voltar, você vai olhar para aquele que deu a luz para o seu pai ou para sua mãe, para o seu avô ou para sua avó. Olhe dentro dos olhos dessa mulher comum ou desse homem comum. Perceba as angústias comuns dessa alma e a força comum também dessa alma. Olhe dentro dos olhos. Perceba esse ser humano, tal como ele pode ser. Deixe que esse ancestral também te veja. Deixe que ele olhe, abra seus olhos para ele, deixe que ele olhe você também como você verdadeiramente é. Um humano comum. Também com forças comuns e angústias bem comuns. E também, quando se sentir em conexão com esse ancestral, uma profunda reverência. E aí você vai olhar para a pessoa que te trouxe ao mundo. As mulheres para a mãe, os homens para o pai. Essa grande mulher e esse grande homem. Olhem dentro dos olhos e também percebam a grandeza dessa pessoa comum, que de uma forma comum teve um encontro com uma outra pessoa comum e desse encontro comum gerou vocês. Perceba essa pessoa, perceba a alma dela, perceba todo o custo de vida dela. Perceba todo o seu amor por essa pessoa. O amor, não o amor encantado, mas perceba o amor que te gerou. E perceba que desse encontro, desse amor, você veio à vida. Deixe que essa pessoa também olhe dentro dos seus olhos e que ela também perceba todo o custo da sua própria vida, todo o seu destino que é próprio, até que independe dela. Se mostre para essa pessoa,
Olhe dentro dos olhos, sem julgamento, só observando esse ser que te ajudou a vir ao mundo, que te deu a vida, o seu maior presente, independente de tudo. E quando você se sentir bem conectada com essa pessoa, também para ela uma profunda reverência, até os pés. E quando você voltar dessa reverência, você vai perceber toda a sua ancestralidade numa grande fila na sua frente. E você vai perceber a força que precisou existir para que você chegasse ao mundo. Deixe qualquer sentimento, se foi bom, se foi ruim, para lá. Isso não importa agora. Perceba só a força, né? Há tantas gerações que precisou vir antes para que você pudesse chegar como você veio. E para isso, perceba essa grandeza e faça mais uma profunda reverência. Se sinta virando de costas depois para tudo isso e sinta essa força que veio lá de trás, chegando até você. E aí, no tempo de cada um, vocês vão voltando para cá novamente. E quem tiver algo para compartilhar a partir dessa vivência, pode trocar aqui comigo, que eu estou à disposição. Dá para perceber, Flávia, que é um processo bem emotivo para todo mundo, né? Esse encontro, esse reconhecimento, essa reverência, né? Sim, e essa emoção, né, se a gente for percebendo, ela toca todo mundo porque ela é um encontro com a força vital da onde a gente veio. Se a gente perceber, né, e se a gente for entrando no campo de cada um, a gente vai percebendo que às vezes tem até um choro e até uma emoção que vem mais do coração. Mas verdadeiramente essa emoção é além até de um sentimento do peito. Ela toca com facilidade porque ela traz um resgate de uma força da vida, né? Da origem da vida, da onde a gente surgiu para vir a vida, o caminho pelo qual a gente pôde entrar aqui na nossa existência, né? Por isso que eu acho que é algo que toca tanto, porque eu acho que a gente entra na essência do amor. Claro que às vezes, né, a gente acessa para entrar nessa essência do amor o sentimento do peito. Então, algumas vezes as pessoas choram, algumas pessoas, né, nesse caminhar da ancestralidade podem até sentir um pouco de raiva. Por isso que eu fico sempre focando em olhar dentro dos olhos, para a gente tentar, né, cada um no seu tempo, obviamente, mas atingir a esse lugar de tocar maior, né? Que é esse amor trazer alguém para a vida. Isso é muito forte, né? Eu acho isso um verdadeiro milagre. O que me trouxe, a Leandra falando aqui, não sei se você está vendo. Eu não estou te vendo. Algumas pessoas eu estou enxergando, eu não sei por quê, outras não. Mas estou te ouvindo bem. O que trouxe, que interessante é que desse exercício, dá para perceber a relação com cada uma das mulheres que você falou, né? Então, assim, uma facilidade enorme com algumas e outra, o esforço de olhar no olho e de sentir aquela presença, muito, muito interessante. Mas, assim,
O que veio assim, é a facilidade de perceber uma presença no meu corpo. Assim. Isso é incrível mesmo, porque cada ancestral foi único e teve a sua própria história, assim como nós, né? Também somos únicos e temos nossas próprias histórias. Eu acho incrível essa conexão única com cada um e é muito bacana isso que você trouxe, porque você com certeza conseguiu, né, entrar no campo fenomenológico do seu sistema agora. Eu já atendi muitas pessoas adotadas e é incrível, porque muitas vezes o adotado não conheceu nem a primeira geração atrás dele, nem os pais. E muitas vezes até conheceu a mãe, mas a avó já não conheceu. E quando a gente faz esse exercício, muitos deles já falaram: Flávia, é como se eu tivesse uma intimidade com cada um deles, mesmo eu nunca tendo visto essas pessoas. E aí que a gente vai percebendo, né, que o que o Bert Helling foi elaborando, ele foi percebendo, é algo que é muito além dele. É uma verdade, né? Quando ele fala das leis, das ordens do amor, né? São leis que ele percebeu que vai muito além do que ele acha que é bom ou ruim para a gente. Ele foi percebendo realmente algo que ordena os sistemas familiares, né? E aí é incrível, porque cada um que a gente entra em contato, né, e se coloca à disposição para né, ter uma intimidade com aquele ancestral, a gente percebe todas as verdades daquela pessoa. E isso é muito, eu acho muito rico. Flávia, eu tive uma experiência que a minha avó, ela viveu até eu tinha uns 13 anos quando ela morreu. E não convivi muito, mas conheci minha avó. Mas agora, nesse exercício, eu tive uma experiência que, quando eu cheguei nela, ela achava que não merecia a reverência, que é como se ela falasse assim: não, minha filha, você é maior que eu, você é mais importante que eu. E aí eu tive que ter uma insistência ali, até que ela cedeu, as outras não, mas ela teve esse incômodo: como é que eu vou ajoelhar nos pés dela? Aí eu insisti, até que foi possível. Curioso isso, né? Uhum. Bem curioso e bem concreto, né? Você já elaborou alguma coisa a partir disso daí? Ainda não. Que tipo de elaboração seria? Você pode ver até onde isso te toca, mas é curioso, né? Como que deve ser, você pode até perceber como você sente isso em você, porque a avó, ela é grande, né? E ela se sentia assim, né, como não merecedora dessa reverência, que, né, ela jogou tanta vida para frente, então com certeza essa reverência sua para ela é legítima, até porque a reverência ela é sempre do menor para o maior, né? Então ela é super legítima, está super na ordem, mas a partir disso pode-se perceber vários padrões de não merecimento, até seu. Você pode perceber isso ainda na sua vida, se é que você, né, ainda tem. E toda vez que perceber isso, né, no seu coração, dá um lugar para ela. Porque, com certeza, você percebeu essa realidade da alma dela, né, com tanta propriedade, que com certeza a sua alma compreende bem a alma dela e todos os sofrimentos, né, nesse sentido de não merecimento da alma dela. Então, toda vez que você perceber uma situação na sua vida, caramba, como eu tenho dificuldade ainda em dar lugar aqui para mim nisso, em me reconhecer mesmo nisso, pode dar um lugar no seu coração para ela, porque com certeza veio disso. A fileira de ancestrais, ela serve para fortalecimento nosso, mas ela também serve para a gente perceber aonde ainda tem algum emaranhado. Por exemplo, tem algo em alguma constelação que eu não sei de onde veio, um segredo. A gente coloca a fileira de ancestrais porque ali se manifesta.
mesmo não sendo essa a intenção, aconteceu isso com você. Você percebeu algo aí de um padrão que provavelmente você já está prontinha para soltar, e aí ele te trouxe da onde veio. E, ó, vem disso aqui. É isso, com reverência, com dando um lugar no seu coração, isso organiza. Isso faz sentido? Ou é muito longe para você? Sim, sim. O que me veio foi que a memória dela ser bem tímida, bem envergonhada e uma pessoa bem se achando menor mesmo, se achando uma criança. Ela gostava muito de doce e dava essa sensação assim que era uma criança ali precisando sempre comer um docinho. Mas aí foi isso que aconteceu. Conforme eu ia reconhecendo a grandeza dela, consegui fazer com que ela aceitasse essa reverência, né? Mas tem a ver, sim, com o que está falando. Essa elaboração aí parece que libera algumas questões, né? Alguns detalhes. É tudo bem fino, porque ainda mais com uma vozinha que geralmente, né, o lugar da avó é um lugar um pouco mais privilegiado do que o da mãe, né? O lugar da mãe é onde a gente o da avó, às vezes, né, num geral, tem uma figura mais doce, que nem sempre é, mas num geral mas a avó, na ordem, ela tem precedência, porque ela veio antes. Então, quanto mais a gente consegue enxergar, né, independente até do lugar que essa avó conseguiu se dar no mundo, mas cada vez que a gente consegue enxergar a grandeza dela no lugar dela, a gente fica mais livre. Porque senão a tendência é a gente internamente ficar com uma ligeira pena. E a pena na constelação familiar, ai, tadinho, olha o que houve. Nossa, como ela está precisando de algo. A tendência nesse lugar da pena é a gente inverter a ordem. Aí a gente vai se sentindo mesmo maior. E aí inverteu a ordem, com certeza a gente vai adoecer, geralmente, né, no pior daquela ancestral, pegando o pior ali dela, pegando o pior, nesse caso seria assim, da autoestima, de lugar de reconhecimento, alguma coisa por aí. Por isso que quanto mais a gente consegue reconhecer, independente do que ela reconheceu, melhor pra gente, porque a gente fica mais livre. Seria basicamente assim isso. Flávia. Oi, bom dia. Agora que você falou dessa coisa da pena, eu senti vontade de compartilhar o que eu senti, uma coisa que eu senti, né? Logo que você falou para visualizar as 4 ancestrais ali, eu até esqueci que você tinha falado que era mãe, vó, bisavó e tataravó. Eu coloquei logo as minhas 2 avós, né? Eu vi minha mãe, eu vi as minhas 2 avós e uma das bisas. E aí, quando apareceu de novo, né, que era a tataravó, eu falei, nossa, eu tenho que escolher uma avó. E aí eu me senti muito culpada por escolher uma. Eu queria muito escolher as 2, né? E fiquei numa crise, assim, comigo, tipo, de culpa. Meu Deus, eu vou escolher uma avó? Como é que eu escolho uma avó? E aí foi uma sensação bem estranha, que eu fiquei meio que lutando com ela o tempo todo, meio que pedindo perdão para outra avó que eu não coloquei ali. A avó que você não colocou ali, que você acabou deixando de lado na visualização, óbvio que na vida com certeza não deixou, mas foi a avó paterna? Não, por isso mesmo que foi mais forte, foi a materna. Eu sentia que eu tinha que escolher a materna, né? Mas eu, na verdade, eu escolhi a minha avó paterna. Você acabou escolhendo a avó paterna. Isso. Não tem problema nenhum. E isso daí, assim, nada tem problema nenhum, né? Absolutamente nada, porque quando a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente está querendo o quê? Buscar a nossa cura, né? Tem pessoas até que falam assim, não, eu estou buscando uma constelação familiar porque o meu sistema, Flávia, não vou nem te contar a história, porque, olha, ele é muito torto e eu vim fazer constelação familiar porque eu quero ajudar o meu sistema. Eu quero tirar as urucas todas do meu sistema. E eu acho graça, sempre falo para a pessoa, não vai conseguir. Vai nadar e morrer na praia. Porque a gente é muito pequeno para consertar o nosso sistema familiar.
Isso seria uma grande prepotência. Então, tá tudo certo. Esse exercício proposto, ele era com a ancestralidade feminina, né? Então, quando você fala isso, e não tem problema nenhum, mas todas as confusões fazem parte do campo também, né? O que eu falaria é assim, caramba, será que ela tem alguma dificuldade em olhar para essas mulheres dela, né? Disponível, sem nada, sem nenhum julgamento, sem, né? Porque o que eu percebi houve uma dificuldade, você se sentiu até cindida, como se para ter um precisasse perder o outro. E não é verdade, você já tem todos, porque você veio desse sistema que é completo. Inclusive, esse é só um ritual para fortalecimento. Mas a mulher, né, que tem lá toda a ancestralidade feminina, que é a maior força dela. Mas se essa mulher não dá lugar para o pai e para tudo que vem dele, ela também fica torta na vida. Então, o que eu falaria assim para você seria um pouquinho assim, será que tem alguma dificuldade em olhar para esse feminino, para essa ancestralidade feminina, né? Sem nenhuma intenção, só olhar, só perceber, né? Será que tem algo por aí? Você sabe, por exemplo, a história dessa sua avó materna, né? Você sabe alguma coisa dela? Você chegou a conhecer ela ou não? Eu morava com ela, por isso que foi. A minha avó Sim. me criou, né? Foi muito presente, assim. Na verdade, isso, como que talvez eu tenha escolhido a avó paterna por me sentir mais em dívida até com essa avó, né? Por ter sido uma avó que foi menos presente, eu falei, não, agora vai ser com essa, então. Entendi. Então, pode ter até acontecido, né? Algum movimento interno aí que você já está dando lugar, né? E quando veio vó, né? Como já está num trabalho até de dar lugar mais... Você foi criada pela sua avó materna por quê? Só porque ela morava com vocês ou porque seus pais trabalhavam? Isso, essa coisa, né? De pai e mãe que trabalha e a criança fica com a avó. A gente morava junto, né? Morava com minha mãe, com minha avó e com meu pai. Boa parte da vida, né? E depois, quando meus pais se separaram, minha mãe voltou para casa da mãe dela e eu fiquei novamente com minha avó, já grande, né? Você tinha quantos anos? Mais ou menos. Quando eu voltei? Quando eu voltei a morar com a avó? Quando seus pais se separaram, você tinha quantos anos, mais ou menos? 14 anos. E teve motivo da separação ou isso não foi falado? Foi desgaste, né? Não, teve. Acho que foi, de uma forma geral, um desgaste, assim, mas tinha bastante violência, né? Física, inclusive. Aí chegou uma hora que minha mãe cansou, né? Talvez, né, tenha tido alguma coisa assim dessa história. Talvez, né, um lugar até do seu pai que você demorou para dar lugar. Então, talvez com essas mulheres, né, com sua avó, sua mãe, né, talvez durante muito tempo ficou muito aliada a elas, né, com muita aliança, talvez até as dores da vida delas. Eu acho que é um pouco, talvez, mais ou menos por aí. Mas não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Saiba que você tem essas duas avós e que não está escolhendo entre uma ou outra. Assim como você tem pai e mãe e seu amor puro por um e pelo outro é legítimo. Você não precisa escolher entre um e outro. Você pode ter os dois, porque isso é legítimo de toda pessoa que veio ao mundo. Teu pai e a mãe. Grata, querida. Isso faz sentido para você ou isso é muito alto? Faz sim, faz muito sentido. Porque depois eu te ouvi melhor, né? Nesse olhar do campo. E o que te tocou foi a cisão, ter que escolher entre um e outro. Eu estava achando até que era uma dificuldade com a avó, mas conforme a gente foi entrando aqui no campo, é a cisão entre ter que escolher entre um e outro. Talvez você tenha isso em relação ao seu pai e sua mãe também, como se tivesse que escolher entre um e outro.
e não é verdadeiro. Você tem os dois sistemas disponíveis para você. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito isso, inclusive essa culpa, né, agora que eu senti de escolher a avó, eu lembro claramente de eu ter enquanto criança, porque eu sentia que eu amava muito meu pai, mesmo meu pai sendo um cara ruim para minha mãe. Então eu me sentia culpada porque eu sentia que eu amava muito meu pai, e falava, gente, como eu posso amar ele se ele é ruim para minha mãe? Eu me sentia mal criança por isso. Nenhuma criança é má. Nenhuma criança é má. E sua criança, ela era bem da saudável. Independente dos problemas, ela sabia lá que ela amava muito o pai. O problema é que a gente vai ficando adulto, aí a gente vai racionalizando. Caramba, mas olha o que o papai fazia, olha. A gente vai deixando esse mental impregnar e a gente vai tomando partes mesmo. Mas a criança, ela ama nesse amor livre, sem julgamento. Então, fale para sua criança interior, né? E você não tem culpa de nada, você tá certa, deixa ela bem tranquila para ela amar os doisinhos. Posso partilhar só assim um pouquinho, Flávia? Claro, pode falar o que precisar, claro. Foi muito curioso, porque eu senti muito uma coisa ligada à sobrevivência e, acima de tudo, depois estava muito a relacionar-me com a coisa do sistema, com a ideia de sistema, porque é logo uma ideia de ir contra, não é? Porque também esta ideia da sobrevivência, veio-me essa sensação. E depois, no final da linha, veio uma ideia, a sensação de delicado, ser muito delicado. Então, uma coisa entre uma linha muito ligada à sobrevivência e depois que foi ficando delicada. Foi assim que eu fui sentindo. E é curioso porque, à medida que se vai falando do sistema, a minha ligação, ou seja, a ligação que eu estava a sentir com a precedência, não era com a precedência, era como se ela não tivesse esse lugar de vertical, não é? Quem era tudo horizontal nessa ligação com as mulheres, não é? Era como se todas estivéssemos coexistir ao mesmo tempo, numa coisa de... Mas que ao mesmo tempo vinha esse lugar de estar a ter que sobreviver. Não sei se o que é que isso pode... o que é que está a trazer, não é? Se é para elaborar a partir, não sei como. Mas Deixa eu te perguntar uma coisa, então, só para eu entender melhor, porque eu acho que tem algo aí que eu não entendi. Quando você olhou para elas, é como se todas elas estivessem no mesmo nível que você e não uma depois da outra e depois a outra? É isso? Sim. E você, diante delas, você se sentiu igualzinha ou você se sentiu menor que elas? Não havia bem, não havia distinção, não havia menor nem maior. Uhum. Você sabe, você é portuguesa, né? Pelo que eu estou percebendo. Você está morando no Brasil? Não, estou cá em Portugal. Ah, você está em Portugal. Gente, que legal, muita conexão aí. E você sabe a história dessas mulheres? Você sabe de onde elas vieram? Você sabe essa coisa da luta pela sobrevivência, né? Da onde vem isso aí? Não sei assim, sei pouquinho, não sei assim de uma forma muito quer dizer, sei coisas, mas não muito longe, não a Tetravó, nem faço a mínima ideia, pronto, não. Você mas sabe até qual? Há uma parte do lado da linhagem das mulheres femininas, há uma parte de serem muito lutadoras, não é? Serem assim mulheres fortes e que lutam, pronto, e isso havia muito essa... E depois foi por isso que estava a ficar muito forte a sensação da sobrevivência, de ter que sobreviver. E esse lugar do amor estava muito ligado a essa coisa de sobreviver, não é? Não sei dizer melhor do que isto. Quando você se vê na vida, né, você percebe algum movimento seu como se você, para conseguir algo, tivesse que sobreviver num lugar pesado, assim, muito custo para aquilo ali?
Talvez sim. Essa força de sobrevivência que você viu, quando você está falando aqui, eu estou sentindo que não é só uma força plena, que ela tem um pesar aí também, não é? Sim, sim, sim. Então, o que você pode fazer, porque assim, a forma como a gente vê as nossas mulheres, tá sempre tudo certo. A relação que a gente tem com a nossa ancestralidade tá sempre tudo certo. Os exercícios de constelação familiar, eles servem para quê? Para novas possibilidades, novas relações daquilo ali. O que eu percebo, né, apesar de todo mundo ter seu próprio destino, todo mundo ter sua força independente mas o que eu percebo é que existe uma ordem e quem veio primeiro tem precedência. Se perceber essa ordem com clareza para você ainda é meio nebuloso, parece que está todo mundo no mesmo platô, talvez isso dê algumas dicas para a gente, para você conseguir se libertar dessa força pesada, porque a força ela pode ser muito leve, tal como a vida, né? A vida ela precisa de muito pouco para existir. Isso a gente vê na própria natureza. Se você jogar uma sementinha, regou, deu sol, deu água ali, né? Aquilo ali brota. A vida também ela tem essa possibilidade da leveza. Então, o que eu falaria para você, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um dito popular que é assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Que é, se você vai todo dia um pouquinho, uma hora aquilo abre. Então, o que eu falaria para você, pela sua leveza na vida, para você não precisar levar as coisas tão assim, né? Seria o quê? Você pegar uma folha de papel, uma folhinha de papel em branco e desenhar sua tataravó grandona, desenhar de qualquer forma mesmo. Tipo palitinho. Eu vou desenhar aqui e te mostrar. Fazer uma filinha de palitinhos de pessoas. Assim, ó, tá vendo? Uhum. Mãe, avó, assim. E pode botar o nome do lado. Tataravó, bisavó, avó, mãe. E todo dia antes de dormir, por mais ou menos 21 dias, se esquecer, volta de novo, porque 21 dias é um ciclo de memória celular do nosso corpo. Todo dia antes de dormir, ou em algum horário bom aí para você, quando acordar, tanto faz. Você olha para essas mulheres de novo, da maior até a sua mãe, né, que entre elas é a menor, e faz novamente isso. Olha para cada uma, entra em contato. Quando perceber a história daquela pessoa, né, a alma daquela pessoa, alma enquanto aquilo que anima esse corpo. Nem saberia o conceito religioso, né? Mas toda noite ou toda manhã, olhar para cada uma dessas mulheres, né, em ordem e tentando se conectar com a alma delas, né, com a história verdadeira delas, com a potência e a fragilidade delas, e literalmente fazer uma reverência para cada uma delas, deixando seu pescoço cair, porque o corpo ele também ajuda a gente a quebrar algumas coisas. E eu acho que se você fizer esse ciclo, você vai poder se empoderar da força verdadeira dessas mulheres, mas não vai precisar vibrar no peso que elas tiveram para se colocar fortes no mundo. Porque a verdadeira força, ainda mais do feminino, ela pode ser bem suave e ainda assim ser respeitada pela suavidade dela. Isso faz sentido para você ou isso é muito torto assim? Não, não é nada torto. Não, fácil. Eu iria por aí. Só para quê? Para experimentar novos olhares para essas mulheres. Essas mulheres, né, conforme você foi falando, eu fui sentindo que elas tiveram histórias, talvez, de vida muito pesadas, que para existir no mundo precisou muito fôlego. E você, né, já pode estar na vida de uma outra forma. É até uma forma melhor de reverenciar a elas, de dar lugar a elas, né? Mas para isso precisa realmente reverenciar, né? Precisa entrar num lugar de muita humildade e perceber essa força delas
num lugar maior em você, porque aí não vai mais repetir o padrão delas, vai se apropriar da força delas e fazer algo de muito positivo com isso. Seria isso. Flávia, a gente ficaria o dia inteiro aqui com você, porque eu acho que todo mundo é muito encrencado com a sua ancestralidade e trazer essa clareza e essa confiança que você traz vai dando um alívio e uma possibilidade de realmente a gente fazer outra coisa desde agora, né? Mas a gente chegou nesse tempo combinado aí. Eu queria te agradecer muito, assim, o risco que você resolveu correr aqui, essa abertura e esse coração enorme que você traz nesse encontro. E espero que a gente tenha outros. A Flávia está lá no grupo, quem quiser depois o contato dela pessoal para marcar alguma coisa com ela. E espero te ver aqui também. A gente vai fazer essa ancestralidade feminina aqui esse final de semana e com certeza você vai estar bem presente aqui com esse encontro aqui vai estar bem presente, sustentando, né, essa nossa caminhada juntas aqui. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço, muito obrigada a todos, a disposição é de todos e continuo disponível. Estamos sempre. Muito bom. Um beijo enorme. Beijo. Obrigada, meninas. Danilo, nosso herói aqui, masculino, representando a galera toda. O Fábio também está aqui dando essa força. Nós estamos na campanha Abertura para os Homens. Precisamos deles para fazer juntos essa virada. Um beijo, gente. Até daqui a pouco.